vocês, senhoras e senhores, o líder nas pesquisas, o governador de Minas, Antônio Anastasia. Muito obrigado a todas as senhoras, senhores, a todos os representantes da classe dos médicos que estão aqui presentes. Eu queria cumprimentar essa distintíssima mesa diretora e agradecer a todos de modo muito especial a pessoa do nosso deputado federal Rafael Guerra, que une aqui a qualidade e autoridade política, a autoridade médica e a autoridade educacional. Então ele tem aqui a tríplice coroa. Agradeço na pessoa dele a todos aqueles que aqui se pronunciaram, a cada um o meu agradecimento muito veemente em nome das instituições, em nome pessoal, a todos que estão aqui reunidos. Permita-me também cumprimentar o professor Alcino, a quem eu aprendi muito a admirar pelo seu esforço, Dr. Romeu Ibrahim Carvalho, que é conterrâneo de minha família de São Gonçalo, e eu queria agradecer a todos essa presença. Em primeiro lugar, nesse meu pronunciamento, que não será longo, porque sei também dos compromissos dos nossos colegas médicos, que têm com as suas consultas e horas marcadas, mas fazer aqui alguns pontos específicos. Primeiro, o motivo de eu ser candidato. Eu não escondo publicamente que eu não tinha jamais o sonho, a pretensão e a vontade, quando jovem ou depois, ao participar como servidor público de carreira, como aqui foi dito, de ser governador de Minas. O acaso, o destino, os desígnios e a vontade de Deus me levaram para esse caminho. Dediquei minha vida inteira à administração pública. Sou funcionário da Fundação João Pinheiro e professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Ao exercer os cargos da administração, sempre a convite, acabei recebendo também o convite do governador Aécio para estar com ele no primeiro mandato, como secretário de Estado, ajudá-lo no grande esforço que foi feito para Minas avançar. Surpreendido com seu convite do segundo mandato para ser seu vice-governador, e depois, por determinações legais, ele se afasta do cargo para concorrer, eu assumo o governo e me torno candidato à reeleição, não por um projeto, volto a dizer e insisto muito nisso, por um projeto pessoal, mas na realidade por um projeto amplo, criado, concebido e gerido aqui em Minas, de Minas para Minas. Então é exatamente essa visão que me fez candidato de uma grande força política, diversos partidos, lideranças, mas mais do que isso, da sociedade civil, das instituições e manifestações como estas, que tanto me entusiasmam e mais do que isso, me tornam mais responsável pelo aquilo que já faço e, naturalmente, a partir do próximo ano, se Deus quiser, pelos 4 próximos anos, no cuidado com todos os mineiros. Faço essa observação inicial para reafirmar o meu compromisso original e fundamental, que é exatamente a boa prestação dos serviços públicos, e entre eles se destaca de longe a questão da saúde. Não preciso dizê-lo para uma plateia distintíssima como essa, composta de profissionais da área da saúde, para reiterar que em todas as pesquisas realizadas no Brasil afora, não só em Belo Horizonte, não só em Minas, mas em todo o Brasil, com grande vantagem, quando se indaga das pessoas qual o setor que mais precisa da atenção dos governos, está lá a saúde. De longe. Isso então torna a nós, administradores, governantes e políticos, mais comprometidos e determinados a apresentarmos soluções criativas para esse tema, que para muitos entendidos em políticas públicas, reflete até mesmo uma demanda infinita, sempre a necessitar da ação continuada e permanente, perene, do poder público para dar sustentação e, é claro, atender bem e com qualidade o tema da saúde pública. Ao longo dos últimos 8 anos, nós fizemos um grande esforço na saúde pública de Minas Gerais. Eu acho que as senhoras e os senhores são mais testemunhas do que eu próprio daquilo que foi feito. Temos aqui integrantes da nossa equipe de governo, da Secretaria de Estado da Saúde dos últimos anos e que foram partícipes ativos daquilo realizado em Minas Gerais. Não só na capital, mas no interior, através de um grande esforço, especialmente para descentralizar de maneira competente, com qualidade, o atendimento e atenção à saúde às pessoas em nosso estado. Tanto no aumento expressivo das equipes de programa de saúde da família, que Minas tem o primeiro lugar,
tanto na construção e reformas de mais de 1.600 unidades básicas de saúde, tanto através do PROSP, que foi aqui comentado pelo Dr. José Augusto, que equipou mais de 120 hospitais pelo estado afora, igualmente pelo início da construção dos hospitais regionais, que o de Uberlândia, Hospital Municipal, que terá um atendimento local muito especializado e altamente moderno, é o primeiro grande marco. E da mesma forma, dos programas específicos, alguns aqui mencionados, como o Centro Viva a Vida, o Centro Mais Vida e um expressivo empenho na redução dos indicadores de mortalidade infantil e de mortalidade materna. Atenção à gestante, à saúde das mulheres. Nós fizemos um esforço concentrado que tornou-se um paradigma do Estado no município ou na região de Janaúba. Todos acompanharam, está aqui o ex-prefeito, nosso Ivonei, e lá nós tivemos uma redução tão expressiva, maior que 70% dos indicadores que tínhamos ruins na questão da mortalidade materna e infantil. Mas isso não significa que nós vamos cruzar os braços e dizer tudo foi feito. Jamais. É exatamente o inverso. Nós começamos a fazer. Nós apontamos soluções. Nós apontamos caminhos, veredas e vertentes para a ação governamental. Fizemos muito, mas ainda falta muito mais. E é exatamente por esse muito mais que ainda falta, pela necessidade de nós continuarmos palmilhando esse mesmo caminho, essa mesma estrada, com esse mesmo esforço, mas sempre com novas ideias, e nova criatividade, e novas ousadias, que nós não colocamos nosso nome sempre à disposição de todos. Eu acho que a saúde pública, permanentemente, é a preocupação central. Eu dizia há pouco, quando indagado, ao entrar aqui pela imprensa, o que representava esse apoio para mim, eu disse em duas dimensões. Primeiro, a dimensão pessoal. Toda pessoa, todos nós, antes mesmo da concepção, antes mesmo do nascimento, mas desde a concepção, nós temos as nossas vidas nas mãos das senhoras e dos senhores, dos médicos, até o final. Então, a responsabilidade do apoio de uma categoria que tem o respeito, o reconhecimento tão forte quanto a dos médicos, ela para qualquer um tem um destaque e um realce especial. E no segundo momento, a dimensão institucional, pelo comprometimento que devemos ter com as causas mais profundas da saúde, especialmente a saúde pública, que é a responsabilidade do poder público, sempre com aquele binômio que eu não me canso de repetir à exaustão: planejamento e parceria. Planejamento, porque no poder público, como também na nossa vida privada ou das instituições, ninguém consegue avançar e imaginar o dia de amanhã sem fazer um planejamento pormenorizado. E da mesma forma, ninguém faz nada sozinho em nenhum tipo de atividade. Por isso a parceria é tão fundamental, e quero aqui publicamente agradecer as parcerias com as diversas instituições que estão aqui representadas e que durante esses últimos anos foram parceiras efetivas, reais e extremamente eficientes do governo de Minas, quer dos municípios, quer instituições públicas e privadas, para prestar serviços públicos de qualidade para a nossa saúde. E com base nesse binômio, nós podemos avançar num programa de governo que pretende, meu caro deputado Rafael Guerra, de fato, discutir os assuntos que aqui foram apontados como prioritários. Não há dúvida alguma que o processo de descentralização da saúde, tornando-a cada vez mais próxima do cidadão, é para nós quase uma obsessão. Minas é um estado muito grande, menos de 17% da população mora na capital, região metropolitana 25%. Somos, portanto, um estado com grande densidade no interior. Isso é bom, mas, por outro lado, exige a criação de uma forte infraestrutura nesse grande interior do estado, que ainda é muito desigual. Por isso, o nosso compromisso de continuarmos investindo muito para termos uma infraestrutura em saúde pública adequada no interior do estado. Não só do Programa de Saúde da Família, das unidades básicas de saúde, dos projetos especiais como o Centro Viva a Vida, que já foi mencionado, como aumentando o PROSP e na construção de hospitais regionais, aumentando a rede de emergência e de urgência, aumentando a rede do SAMU, interiorizando ainda mais o atendimento do IPSENG, que é
a atenção médica aos servidores do Estado, até então concentrado na capital e cujo hospital está sendo reformado pela primeira vez na sua história, mas aumentando o que fizemos muito, e vamos aumentar ainda mais os convênios com os hospitais do interior, que tem sido, aliás, meu caro José Augusto, um grande sucesso, já que leva aquilo que para nós é o principal, atendimento de qualidade para perto do cidadão, porque aí ele tem a qualidade de vida muito mais atingida, ele está próximo à sua família. No momento que ele já passa uma dificuldade de saúde, a sua viagem acaba sendo mais um trauma. Então, por isso, essa ideia da descentralização sempre presente. E, ao mesmo tempo, os dois temas aqui mencionados pelo deputado Rafael Guerra, com aplausos de todos, são relevantíssimos. Uma questão que meu partido, ao nível nacional, tem se esforçado muito, que refere-se à regulamentação da emenda constitucional 29, porque no texto atual permite interpretação as mais diversas por todos os estados. No momento da sua clareza, nós teremos, então, de maneira muito objetiva, o seu cumprimento na sua completude e, é claro, colocando mais recursos. Mas eu sempre digo, e falo isso com muita tranquilidade, que ter o recurso é fundamental, mas não basta. Porque podemos ter muitos recursos e não saber gastá-los. Nós temos de ter o recurso e saber como ser eficiente nessa despesa, para não levar o recurso que é nosso na pira do desperdício, da corrupção e dos desvios. Essa, portanto, é outra determinação que temos no nosso governo: gastar bem os recursos públicos, porque nós sabemos que todos os programas e projetos dependem de 3 passos. O primeiro se refere à vontade política de fazê-lo. E todo governante de boa fé quer realizar, quer ter os hospitais, quer pagar bem os médicos, quer ter todo o sistema funcionando corretamente. O segundo é ter o recurso financeiro suficiente para lastrear essa vontade. E o terceiro, que lamentavelmente hoje no Brasil, meu caro Elton, e você toca bem a ferida, ainda claudica de maneira clara, que é exatamente a competência, a eficiência, a capacidade de executar, realizar e implementar as políticas públicas. Isso tem sido, de fato, um mantra colocado entre nós mineiros, capitaneados por Aécio Neves, com esse objetivo de gastarmos bem e com resultados os recursos que a sociedade coloca à disposição do Estado. E da mesma forma, deputado Guerra, o tema relativo à carreira dos médicos, que eu sou o primeiro a reconhecer a disparidade hoje existente entre os médicos dessa Secretaria de Estado, muitos deles à disposição dos municípios, e aqueles que integram as carreiras das fundações. Temos de dar um passo avante para essa melhoria, e é um compromisso que nós vamos fazer para melhorar de maneira gradativa, realista, na realidade com o pé no chão, mas com muita vontade e com muita criatividade, essa situação que merece ter fim em breve. E gostaria, ao concluir, senhoras e senhores, agradecendo demais o tempo e a disponibilidade de todos estarem aqui no meio do dia para nos ouvir e manifestar o apoio às instituições que aqui se fizeram presentes através de seus líderes e a manifestação de todas elas, todos eles enquanto cidadãos, de dizer, ao pedir o voto de cada qual, que tomo aqui a liberdade, até a ousadia, de pedir mais do que o voto de cada um. De uma audiência, uma plateia tão distinta, eu teria, portanto, essa liberdade de pedir o voto de convicção, mais até do que a consciência. O voto de convicção é aquele que vem de dentro, como um ardor, como uma vontade, como um reconhecimento que o caminho de Minas passa nesse sentido. Então, com essa convicção, mais do que o voto de cada um, depositado lá na urna eletrônica do 45, no dia 3 de outubro. É exatamente o argumento que cada qual terá, com seus familiares, com seus colegas, com seus vizinhos, com seus amigos, com seus pacientes, no âmbito das suas possibilidades, de levar essas nossas ideias e essas nossas propostas calcadas na responsabilidade, na ética, na eficiência, na profissionalização do serviço público como fundamentais para o desenvolvimento e a prosperidade de nosso Estado. Portanto, é com muita humildade que eu peço a cada um exatamente isso, a convicção desse voto, para que possamos, nos 30 dias que ainda faltam até a nossa eleição, levar essas nossas mensagens a todos os recantos de Minas Gerais
E é claro que a categoria dos médicos representa muito em termos de respeito, de reconhecimento, de liderança social e comunitária em todos os segmentos que atuam. Por isso a minha responsabilidade fica aqui dobrada, mas eu ouso compartilhá-la com todos, para que, portanto, tenhamos essa convicção e juntos, repito, e juntos, nós possamos governar Minas, melhorando a nossa saúde pública. Muito obrigado, agradeço muito aos nossos médicos de Minas Gerais.